Olá, meu nome é Natasha, eu sou aluna do curso de Gestão Estratégica de Recursos Humanos e o tema do meu trabalho é a transição da cultura organizacional dentro de uma empresa multinacional brasileira. Tá? O meu estudo ele percorre uma organização chamada Metal Frio Solutions SA, uma empresa que tem cerca de 60 anos de fundação, um pouco mais de 60 anos, teve por mais de 40 anos uma gestão familiar e depois de algum tempo essa empresa foi vendida para um fundo de investimento que profissionalizou esse processo de gestão. A Metal Frio é uma empresa multinacional brasileira, como eu disse, fundada na região do ABC, que começou vendendo peças de refrigeração, depois decidiu migrar para geladeiras e inicialmente teve grandes clientes como a Kibon. Isso abriu as portas não só no Brasil, mas nos países vizinhos aqui da América Latina. Ela foi crescendo, se consolidando como uma marca de qualidade e até que em algum momento ela era já reconhecida pelos clientes como uma marca de inovação, de qualidade, etc. Né? O meu trabalho percorre a transição da cultura no momento que a família fazia a gestão e depois o momento do fundo de investimento. No momento que a gestão era feita pela família fundadora, era uma gestão muito mais próxima, muito mais direcionada para o relacionamento, para as questões técnicas. Como era uma coisa muito importante para eles, a qualidade técnica para a família fundadora, então eles prezavam, obviamente, pessoas que tinham essa maturidade técnica e essa capacidade muito forte de ir nos detalhes e de trazer inovação através daí. Então era uma gestão que não era baseada em resultados no sentido de estruturação, né? Não tinha gestão de desempenho estruturada, não tinha um processo de seleção estruturado, não tinha um processo de promoção estruturada, era muito feito baseado na avaliação dos fundadores. Mas que dava muito certo e fazia a empresa crescer e se consolidar aí com essas grandes marcas. Depois de um tempo a empresa foi vendida para um fundo de investimento e aí quando o fundo vem a família passa a compor, faz um processo de transição longo que percorre alguns anos e depois ele passa a compor, o filho do fundador passa a compor o conselho administrativo, né? Nesse processo a Metal Frio faz o IPO, né? Abre capital na bolsa de valores, com dinheiro captado começa a comprar fábricas pelo mundo. Começa a profissionalizar a gestão, trazer métricas, estruturas baseadas no que o mercado fazia e atuava. Em 2012, eles trazem um presidente de mercado que só falava inglês, que era grego. Isso traz uma ruptura no processo de gestão e tiram a família. Então, tem um turnover bastante alto, espontâneo e também por decisão da empresa de pessoas que não mais estavam dentro do perfil do que a empresa buscava. Lá em 2015, eles levantam um presidente Brasil, então uma pessoa que já estava na empresa há mais de 20 anos, conhecia muito o negócio, que era muito respeitada, né? Então ele foi promovido e ele consegue minimamente aí fazer essa ponte das questões que eram positivas da família com as questões de inovação, rentabilidade e concorrência que o fundo de investimento trouxe. Ele começa a fazer esse processo e aí o RH é convidado a fazer ações de redesenho da cultura organizacional, faz isso dentro de casa por uma questão de falta de orçamento e vai conduzindo isso de forma bastante aí caseira. Os programas evoluem de forma devagar e com pouca aceitação dos públicos, né, com pouca permeabilidade nos países que a Metal Frio tinha unidades. Quando a gente olha depois disso, né, em 2020, chega Covid-19 no Brasil, o presidente, por uma questão de redução de custo, o presidente do Brasil é desligado e aí há uma ruptura, uma perda de identidade do processo das pessoas, uma perda de identidade da cultura. As pessoas não mais entendiam quem era Metal Frio, não tinham mais uma figura para se identificar, porque a liderança fica meio confusa. Eram muitos cortes, muitas mudanças, o acionista, os donos ali do fundo de investimento não tinham uma atuação tão presente, isso se perde, gera novamente um aumento de turnover, né? E por decorrência da pandemia, os resultados caem e o Schein fala, né, que cultura organizacional é quando a gente consegue fazer alguma coisa, resolver algum problema interno ou externo, mas que você tem sucesso e aí você desenvolve o modo de agir. Então isso muda. E aí a gente tem uma grande ruptura. Então, olhando para esse cenário, como sugestão, eu coloquei a consultoria, trazer uma consultoria especializada em gestão estratégica de RH,
trazer um processo de assessment para os gestores de média e alta liderança, né? Então, gerência e diretoria, para entender quem tinha o perfil desse novo momento, e a contratação de um RH global para que as ações fossem feitas de forma estruturada e organizada, né? Mais com direcionamento global, né? O trabalho foi muito importante para minha carreira, porque eu vivi na prática e depois entendi na cultura o que a gente tinha feito de errado, o que tinha dado certo, e eu não tenho dúvida que vai me ajudar daqui para frente, porque eu entendo que cultura organizacional é a base, a estrutura para a gente poder trazer os outros projetos, os outros processos de forma estratégica e gerar valor para a organização. É isso, muito obrigada.